Bem-vindo ao nosso curso de Primavera P6 Professional. A aula de hoje nós vamos concluir a primeira parte do nosso curso, que é a parte de planejamento. É um curso básico, tá? E nós vamos encerrar a aula de hoje na criação da baseline. Tá? Para quem ainda não sabe, a baseline é um projeto congelado que nós teremos, nós vamos usar como referência e comparar com o projeto que vai caminhando, que vai sendo atualizado. Essa baseline, ela tem uma característica muito importante. Ela não pode ser, ou pelo menos deve-se evitar ao máximo, fazer qualquer tipo de alterações nessa baseline, uma vez que a aprovação dela normalmente é feita com a presença de várias pessoas, os gerentes, né, os engenheiros, e qualquer alteração na baseline será necessária uma nova reunião para que seja aprovada essas alterações. Então, temos que passar um pente fino na baseline antes de ir para a aprovação. Esse projeto aqui, nosso projeto A, eu fiz algumas alterações aqui para mostrar algumas falhas, né, que nós temos nesse projeto e como corrigir essas falhas para que a nossa baseline fique o melhor possível. Tá? São vários pontos que nós podemos analisar. Eu já passei alguns para vocês, eu vou só fazer uma pequena revisão. O primeiro deles é em relação ao schedule. Na hora que eu aperto schedule, lembra que ele vai gerar um arquivo log, que é um arquivo de registro. Então, é o primeiro lugar que nós devemos analisar. Ele rapidamente me dá informações muito importantes, como, por exemplo, aqui embaixo, ele diz que o projeto não tem nenhum erro, tá? Mas tem atividades sem predecessora. Tá? É um aviso. Porque não quer dizer que esteja errado. Nós temos que analisar. Eu tenho duas atividades sem predecessoras. Início do projeto, início do projeto é a primeira atividade, está correto. Só que ele encontrou aqui uma outra atividade sem predecessora, a 1040. Tá? E provavelmente ela está ligada a essa 1030, tá? Alvenaria. Ok? É muito comum ter esse tipo de problema nos projetos. Os projetos que eu trabalhei quase sempre tinham várias atividades que, ou por algum motivo, esqueceu de fazer o relacionamento, ou deletou sem querer, tá? De forma que não pode ficar atividade sem relacionamento, com exceção, né, do início do projeto, do final do projeto. Existe também algumas exceções, com algumas atividades, que são atividades sumarizadas, tá? Que nós vamos ver mais no curso avançado. Ok? Mas quase sempre nós teremos somente duas atividades sem relacionamento. A primeira atividade e a última atividade. Vamos corrigir esse relacionamento aqui. Eu vou fechar aqui. É 1040. Com essa daqui, ó. Tá vendo? Sem sucessora. Eu vou fazer esse relacionamento. Posso clicar aqui. Vou ligar a 1040. Pronto. O relacionamento que ficou aqui foi start to start. Tá? Vou colocar ele aqui, ó. Fim to start. E vamos calcular novamente. Pronto. Agora ficou melhor, certo? Vamos verificar como é que ficou o schedule. Repara, não tem mais problemas de relacionamento. Só tem a primeira e a última. Uma outra análise também que podemos fazer ele identificou aqui uma atividade que tem uma restrição. A atividade 1010 tem uma restrição. Vamos analisar essa restrição na 1010. Essa atividade aqui, aquela que tem um asterisco. As restrições ficam aqui. Olha, ele está dizendo que essa atividade tem que iniciar no dia 10 ou depois. Tá? Então, isso ocasionando o quê? Ocasionou aqui um espaço entre o início do projeto, que é dia 4, e o início da atividade, que é dia 11. Tá? Quando isso acontece, qual é o procedimento que deveria ser utilizado? Vim aqui nas anotações, no notebook, e observar se deixar alguma observação aqui. Tá?
não tem nenhuma observação aqui relacionado a esse lag aqui, a esse atraso forçado aqui, tá? Então vamos tirar esse relacionamento, esse atraso, tá? Vou vir aqui no status. Não tem por que ter essa restrição se não tem nenhuma anotação lá. Faço o cálculo novamente, o nosso projeto é 5 de maio, 29 de abril. Correto? Então, já melhorou um pouco mais o nosso projeto. O que mais nós podemos fazer? Bom, lá no log, tem outras informações, mas normalmente elas estão mais relacionadas a quando o projeto começa a caminhar. Esse aqui, por exemplo, é uma informação muito importante, que a data realizada é maior que o data date. Vou explicar isso depois. Tá? Aqui nós temos atividade no caminho crítico. Às vezes acontece de um projeto, se ele não ter caminho crítico, porque alguém criou alguma restrição de término. Tá? Então isso também pode ser um problema. Aparentemente aqui está tudo certo. Vamos fazer uma outra análise agora. O nosso chefe falou que dia 29 de abril ele também pediu se pode melhorar. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos analisar aqui a última atividade. A atividade que está jogando para o dia 29 de abril, que é essa daqui, fim do projeto. Tá? Então você vem aqui nos relacionamentos e você vai fazer uma análise de trás para frente. Ou seja, você vai olhar a atividade, fim do projeto, olhar sua predecessora e analisar por que a atividade, fim do projeto, está terminando no dia 29 de abril. Porque ele tem uma predecessora que vai do dia 21 de abril ao 29 de abril. Não tem nenhum lag. Tem um driving aqui que eu vou explicar o que é isso. Tá? O driving é a atividade dirigente, ou seja, essa atividade aqui, ela está empurrando essa atividade aqui. Como eu só tenho uma, então é lógico que é ela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para essa atividade aqui, tá? A 10:40 eu sei que ela está aqui, é muito fácil clicar aqui. Mas, pense bem, se você tiver num projeto muito grande, tá? A atividade predecessora, ela pode estar páginas e mais páginas para baixo, ou para cima. Tá? Então, você pode utilizar esse botãozinho aqui chamado Go To. Go To aí vai para. Então, na hora que eu clico aqui, é como se eu estivesse clicando na 10:40 e ele mudando a seleção para 10:40. Está aqui, ó. E aí eu analiso. Por que a atividade telhado está começando no dia 21 de abril? Porque a atividade predecessora dela vai do dia 14 ao dia 20. E é assim que a gente vai analisando. Tá? Sempre procurando saber se existe algum lag, empurrando a atividade, verificando se é possível fazer uma alteração no relacionamento aqui, fim do start. De repente, se for possível eu trocar esse relacionamento, algo do tipo assim, ó, start to start, tá? E aí, ó, repara, ó, dia 29 de abril, vou apertar aqui o F9, ó, 22 de abril. Só que ficou paralelo. Aí você poderia pensar, poxa, eu exagerei. Eu acho que ficou muito paralelo aqui. Alvenaria e telhado, não dá para fazer os dois no mesmo dia, na mesma hora. Talvez se eu pudesse fazer uma parte da alvenaria e depois fazer outra parte do telhado, sem precisar esperar terminar tudo da alvenaria, algo desse tipo. Você poderia colocar um atraso aqui, ó, tá? Vou colocar aqui 3 dias. Você manda calcular. Pronto, ó, 27 de abril. Certo? Então, essa atividade agora, o telhado, ele está terminando no dia 27 de abril e começando no dia 19. Ele está começando antes de terminar a alvenaria. Entendeu? Então, a gente conseguiu antecipar um pouquinho essa atividade aqui. Ó, tá? Demos uma melhorada na data. Isso é planejamento. Vamos continuar com o GoTo. Aí observa o seguinte, essa atividade aqui, a alvenaria, ela tem 2 predecessoras. Tá? Só que, repara, uma é driving e a outra não é. A driving é que está empurrando ela. Tá? Essa atividade de alvenaria, ela está começando no dia 14/4.
por causa dessa atividade aqui, que ela tem um relacionamento start to start, né, e está começando no dia 12 e essa aqui no dia 14, 2 dias depois. Tá? Está correto esse relacionamento? É isso mesmo? Porque tem um lag aqui. Entendeu? E se eu tirasse esse lag aqui, será que eu posso tirar esse lag aqui? Eu tenho que analisar. Eu vejo se tem alguma anotação aqui. Tem uma anotação aqui qualquer, entendeu? Sobre a atividade. Então, de repente, a pessoa que fez o relacionamento já está informando por que tem um lag aqui de 2 dias. Tá? E como essa atividade aqui é atividade driving, tá? Provavelmente isso aqui vai afetar o final do projeto, vai afetar a sucessora, tá? Porque ela é driving. Vou tirar esse 2 dias aqui, colocar 0, certo? Ó, 27 de abril, vou mandar calcular. Ó, 25 de abril. Então acabou diminuindo o meu prazo final. É uma atividade que estava no caminho crítico, tirei o lag, de repente não era necessário aquele lag, tá? E eu consegui reduzir mais ainda o meu prazo final do projeto. Ok? Então é assim que nós vamos analisar. Não adianta eu analisar essa atividade aqui, porque ela não é drive. Não é ela que está empurrando a sucessora, é essa daqui. Então eu vou dar um go to nela. E vejo que tem uma outra atividade, que tem um outro lag aqui também. Tá? Veja se tem alguma anotação. Não tem nenhuma anotação. Então eu vou aqui, tiro esse lag aqui, mando calcular. Do dia 25, já passou para o dia 20. Certo? E assim a pessoa vai caminhando, um outro lag aqui, ó. Até chegar à primeira atividade. Tá? É uma análise que é feita pelo planejador. Tá? Existem outras análises que podem ser feitas, tá? Mas isso ficaria mais para o nosso curso avançado, tá? Que é a distribuição do esforço dessas atividades. Nós usaríamos um cronograma, um gráfico, tá? Que é esse gráfico aqui, que vai verificar a distribuição do esforço das atividades. Ok? Bom, então nós já estamos prontos para criar a baseline, tá certo? A baseline no Primavera nada mais é do que uma cópia desse projeto aqui, tá? Só que é uma cópia que vai ficar dentro dele. E você não vai ter mais acesso a essa cópia, você só vai ter acesso ao projeto que está na frente. Então vamos dar um nome, tá? A baseline e o projeto corrente, tá? Eles passam a ser 2 projetos, sendo que a baseline vai ficar dentro do projeto corrente. Qualquer alteração que você fizer de avanço do projeto, você marca que iniciou uma atividade que foi concluída, essas alterações são feitas no projeto corrente. A baseline vai ficar acompanhando para saber se quando você iniciou aquela atividade, iniciou no prazo correto ou se terminou no prazo correto. Certo? Para criar a baseline, são 2 processos. Primeiro, você vai clicar neste botão aqui, mantém baseline, tá? Esse botãozinho aqui é o que vai criar a baseline. Eu vou clicar aqui no Add. E ele está me perguntando se essa baseline vai ser uma baseline nova ou eu vou aproveitar algum projeto corrente e utilizar ele como baseline, certo? Isso também é assunto para o nosso curso avançado. Por enquanto, nós vamos usar somente essa opção, que ele vai criar uma baseline nova. Ok? Uma vez criada a baseline, eu posso fazer umas anotações, eu devo fazer umas anotações para eu não me perder. Ele colocou um B1 ali, eu vou colocar aqui um BL, tá? Aqui tem o tipo de baseline, essa informação aqui, ela é opcional, tá? Porque cada empresa dá um nome para baseline, tem vários nomes aqui. Se você não se interessar por nenhum nome desses aqui, você pode fazer aquilo que eu já expliquei em outros capítulos, tá? Outras lições. Vai lá, essa ajuda o nosso administrador, admin categorias e um novo tipo de baseline, certo? Bom, eu não vou criar nenhum, que isso aqui não afeta em nada. Observa aqui a data da criação, no dia 4/4.
E no dia 11/4, às 18, que é hoje, né? Quando eu estou fazendo esse projeto, tá? E vou agora tá, o close, porque ele já criou a baseline. Criou a baseline é uma coisa, mas ele ainda não está utilizando a baseline, tá? E eu sei que ele não está utilizando a baseline porque aqui embaixo aparece esse nome aqui, ó, Baseline Current Project. Quando aparece esse nome Current Project, significa que ele não está utilizando o baseline, apesar de eu já ter criado a baseline, tá? Então, para utilizar a baseline, eu venho novamente aqui no Project, Assign Baseline, atribuir a baseline. Agora sim, ó, ao projeto A, eu vou atribuir a baseline, projeto ABL. Certo? Esses três aqui seria como se fosse baseline criadas pelo usuário, em que ele poderia fazer algum tipo de simulação de uma nova baseline. Tá? Eu só chamo a atenção aqui, a nossa baseline chama-se Project Baseline. Essas baseline aqui, ó, 1, 2 e 3, não tem baseline. Quem está no momento agora é o projeto corrente. Ó. Não criei. Se eu clicasse aqui, é o mesmo que está lá. Aí eu teria duas referências. Essa referência e essa referência aqui. Mas para ficar mais claro, porque depois eu tenho um exercício sobre essa baseline aqui, tá? Eu vou deixar ela como se fosse projeto corrente. Ou seja, não é baseline. É o mesmo que está aqui. Ó. Não é baseline. Tá? Não tem baseline. A baseline chama-se Project Baseline. Então, ok? Agora lá embaixo aparece o Project Baseline ABL. Agora esse projeto está com baseline. Certo? Mas cadê a baseline? Você está vendo? Não, você não está vendo ela aqui. Tá? Porque essa baseline ela fica atrás dessa daqui. O que nós podemos fazer é trazer uma informação e fazer uma comparação com o projeto corrente. Tá? Uma boa comparação, nós podemos utilizar o próprio gráfico de Gantt. Eu vou fazer uma alteração nele. Agora eu vou incluir mais uma barrinha aqui representando a nossa baseline. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em bar, que é a mesma coisa que eu clicasse neste botão aqui. E vou procurar aqui a baseline. Ó. Repara, eu tenho aqui ó, até duas baseline. Ó. Então essa, Project Baseline, e tem aquela, ó, Baseline 1. Ó, ML. Ó, vou clicar aqui. Ó. Essa é a nossa baseline. Essa não é. Essa aqui é o projeto corrente. Vou dar um OK. Consegue ver aqui uma barrinha embaixo da barra vermelha? Ó? Essa é a baseline. E aí nós vamos comparar a barra vermelha com a barra amarela. No momento, elas são iguais. Por quê? Porque a baseline é uma cópia exata do projeto corrente, porque nós acabamos de criar. A partir do momento que nós começarmos a andar com DataDate, informar um avanço do projeto, a baseline ela já sabe qual é o avanço que você teria que dar. E aí você faz o avanço nas atividades e ela vai comparar. Olha, o que você deveria dar de avanço nesse dia é esse. Qual foi o avanço que realmente aconteceu? E aí vai comparar uma barra com a outra barra. Certo? Bom, o que eu tinha para falar de baseline era isso. Tá? Essa é a última parte do curso, da parte relacionada ao planejamento. No próximo curso, nós vamos falar sobre o avanço das atividades. Aí nós vamos mudar o nosso período, nossa fase de planejamento, vai sair da fase do planejamento e vai entrar na fase de monitoramento e controle do projeto. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até lá.